Nós programamos para esta noite, juntamente com um grupo, né, sobretudo com a sugestão da professora Catarina, a promoção de um debate cujo tema central é uma mesa redonda, na verdade, né? Financiamento educacional, royalties e o Fundo Social para a Educação e as perspectivas do PNE. Então, eu gostaria de convidar para compor a mesa a professora Catarina, que já está aqui, né, chefe do departamento do PAD. Eu gostaria de convidar à mesa um dos membros da diretoria do CEA, o aluno Tiago. Vamos aplaudi-lo, gente. Vamos aplaudir a Catarina também, né? E também eu gostaria de convidar, sobretudo, né? O nosso convidado especial, que é o Daniel Cara, né? Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele está com a mão um pouco avariada, mas o tic-tac está perfeito, tá? Então em nome da Faculdade de Educação, representando a professora Carmenísia, que por problemas familiares está em viagem, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, aqui presentes, e conto com a participação, com as questões, os questionamentos e sugestões para o debate. Então eu passo a palavra à professora Catarina. Obrigada, professor Fávero. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade, né? Esse é um tema de extrema relevância, especialmente nesse momento que a gente teve aí a aprovação do projeto da Câmara, né? E o Daniel vai poder trazer um pouco dessas questões para a gente hoje. Mas eu vou passar a palavra para o Tiago, né, para ele fazer uma saudação aí aos nossos estudantes que estão chegando aí, e daqui a pouco esse auditório estará lotado para ouvir o nosso convidado. Boa noite a todas e todos. Tiago, estudante aqui da faculdade, faço parte do centro acadêmico, sou um dos coordenadores e estou aqui no meu 6º semestre agora, do noturno, e é muito legal a gente começar a ver algumas movimentações sobre esses diversos debates que a gente tem que fazer, né, na educação. Afinal, a gente está na faculdade de educação, né, então é quase que pré-requisito que a gente esteja fazendo esses debates. Eu acho que esse espaço aqui tem bastante a contribuir para os debates da educação que hoje tem no Brasil, né? Eu acho que a gente vive um afunilamento assim, em que a educação é cada vez mais um fator que não dá mais para esperar, né? A gente tem cada vez mais o crescimento, o desenvolvimento em alguns setores do país, mas que a educação, em boa parte, caminha lentamente, se não quando muito devagar, quase parando, né? Então, essa semana a gente já teve, dentro da semana de recepção dos calouros, a gente teve um debate muito legal, ontem aqui mesmo, no auditório, que foi sobre a infraestrutura na educação e como medir isso, né? Porque a gente fala sempre muito sobre infraestrutura, espaço físico e tal, mas como medir isso, né? Que régua que a gente usa para fazer essa medição, para saber se está bom, está ruim, quanto que precisa, onde que deve ser o foco, né, da política pública. E aí a gente vê uma coisa que é recorrente, né? A infraestrutura caminha quase que com o desempenho e a qualidade do ensino, né? Quanto menor a infraestrutura, pior são os índices de desenvolvimento na educação, são os índices de aprovação, enfim. Pelo menos no ensino básico, né? No ensino fundamental, os gráficos, né? Os estudos que estão saindo agora mostram isso. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a ideia de financiamento na educação, ela é latente, né? Não há como a gente falar de infraestrutura sem falar de financiamento. E quando você pega os números de escolas, faculdades, universidades, quantitativo de professores que a gente tem, de alunos matriculados, são números gigantescos, né? Porque a gente trabalha com um país de escala continental. Então, quando você vai fazer os cálculos, né, de R$6.000 por estudante, você vai multiplicar isso pelo tanto de estudante que tem no mundo, um financiamento quase que interminável que a gente tem que ter. É uma quantia muito alta que hoje ainda está muito aquém do que a gente precisa. Esses últimos passos que tiveram nesses últimos 2 meses, dessas mobilizações,
tanto aqui no Distrito Federal como no Brasil inteiro, é perceptível que as pessoas pediam, entre várias outras coisas, por mais serviços públicos. As pessoas pediam qualidade na saúde, pediam qualidade na educação, e várias bandeiras que já vinham sendo construídas foram sendo reafirmadas, né? Como a ideia da gente ter a destinação dos royalties do pré-sal para a educação, os 10% do PIB para a educação, né? Tudo isso, meta que já estava previsto dentro do PNE, não necessariamente com esses índices, né? Mas que através de uma perspectiva de mobilização e de luta, tanto dos estudantes como de todas as pessoas que estavam buscando essas melhorias e exigindo isso do Estado, a gente consegue ter algum avanço agora, mas tudo isso ainda é pontual. Acredito que a gente precisa ainda de muito mais mobilização para garantir, nesse contexto, que a gente tenha hoje urgentemente um PNE aprovado. A gente está caminhando para uma conferência de educação 4 anos após a última, e a primeira, né, que foi, em 2010. A gente já está à beira de realizar a próxima conferência e periga a gente fazer uma conferência para debater a conferência, porque a gente ainda não tem um PNE aprovado, que era para ter sido feito em 2011 e até hoje isso ainda está no Congresso. Então, acho que a gente tem uma série de debates aqui para serem feitos sobre a Conferência Nacional de Educação e todo o leque que ele abarca, mas primordial que a gente tenha um PNE aprovado, um PNE que tenha a cara das lutas e das vontades que a gente tem visto sendo expressas nas ruas, e que a gente consiga hoje com esse debate aprofundar a ideia de que financiamento para a educação, para que educação que a gente precisa, né? Falar de Fundeb é fundamental, falar de fundo social é fundamental, a gente precisa estar fazendo esses debates, e aí é muito legal que a gente tenha pessoas tanto de semestres mais para frente, né, quanto pessoas que estão no seu primeiro semestre agora aqui na universidade, chegando para já ver que é impossível a gente ter um debate mais amplo sem a participação de todos. Enquanto a gente não conseguir dar conta de ouvir todas aquelas pessoas que estão interessadas em falar e debater sobre educação, a gente ainda está excluindo desse debate necessário que deve ser feito por todos. Então, muito obrigado aí, parabéns para o pessoal aqui da mesa, a professora Catarina, o professor Fábio, as pessoas que ajudaram a organizar esse espaço de hoje, e que a gente tenha um grande debate. Bom, obrigada, Thiago. Sem mais delongas, vou apresentar o nosso convidado, né? O Daniel Cara, ele é mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e é coordenador nacional da campanha nacional coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Eu poderia apresentar o Daniel por vários viés, né? Mas um que eu acho mais interessante é pela sua incansável luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, né? Então, eu acho que eu e o Daniel, a gente conversa sobre esses processos de luta todos, né? E uma das coisas que a gente sempre debate é ter os princípios muito bem definidos, e eu acho que ele, enquanto coordenador da campanha, e a campanha é uma instituição que não abre mão desses princípios, então uma das características mais interessantes que eu acho para apresentar o Daniel é exatamente essa incansável luta pela defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Então, eu passo a palavra para o Daniel, que fará essa exposição aqui na mesa, e espero que depois possamos fazer um debate com muita qualidade, e vocês podem explorá-lo bastante, né? Que ele veio aqui para ser explorado no bom sentido, tá bom? Daniel, com você. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Pedagogia da UNB. Eu fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, da faculdade não, do curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. E é sempre bom ver que o Centro Acadêmico, junto com os professores, consegue articular debates, consegue se preocupar com temas que são essenciais para o desenvolvimento tanto da educação como também do Brasil. Então, queria parabenizar a direção do Centro Acadêmico aqui da Faculdade de Pedagogia. Queria também cumprimentar o professor Fábio, a Catarina, que são professores aqui da faculdade. A Catarina, a gente já quase considera ela membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
ela, a Elisa, a Fernanda tiveram no nosso encontro nacional. Eu estou super cansado, porque a gente ficou uma semana inteira debatendo quais são os próximos passos da campanha, como que a gente vai interceder na questão do PNE, como a gente vai incidir para que o PNE caminhe. Exatamente nesse momento, um grupo da campanha está se reunindo com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, para tentar tirar o PNE da letargia em que ele se encontra. E queria cumprimentar o professor Luiz Araújo, que também é membro da campanha, vai compor a nossa delegação na Conferência Nacional de Educação. O Luiz Araújo fez vários estudos para a campanha, participou de vários processos de mobilização e, especialmente, ele construiu junto comigo, mas com toda a liderança dele, a nossa nota técnica, porque 7% do PIB é pouco, que pautou o debate no Congresso Nacional em defesa dos 10% do PIB para a educação pública. Então, queria fazer uma menção especial ao Luiz, que é um grande companheiro de luta, e eu sempre torço para que ele insista aí na perspectiva de ser professor acadêmico, que ele vai ter um pouco mais de tempo para nós, né? Porque o Luiz, com as 8 funções que ele desempenha durante o dia, ele ainda assim consegue participar e ele vai ter mais tempo para refletir, mais tempo para construir estudos importantes para nós. Bom, a minha ideia aqui, eu nem trouxe slide, a gente teve um debate longo lá na Catarina e Elisa, tiveram a oportunidade de ver lá no encontro da campanha. A gente teve um debate super longo sobre o que se representa o recurso do petróleo para a educação com o consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima. A Catarina, inclusive, tentou trazê-lo para cá para que ele apresentasse dados a partir de uma perspectiva que é a perspectiva de quem explora o petróleo, quem trabalhou na exploração do petróleo e que consegue dar dados mais efetivos sobre o que significa a vitória de vincular metade do fundo social do pré-sal para a educação. Mas eu preferi não fazer uma apresentação muito extensa, com uma série de dados, com sísmica, etc., porque eu acho que esse não é o aspecto mais importante da vitória que nós obtivemos, né? O aspecto mais importante que eu vou tentar ressaltar aqui é que é uma vitória sobre o mercado financeiro, sobre uma perspectiva econômica que o governo federal tem trabalhado, e é uma perspectiva econômica que, na verdade, ele não supera, de certa forma, a linha de visão do governo Fernando Henrique Cardoso em relação à exploração do petróleo. Eu vou explicar depois o porquê disso. Isso a gente tem que fazer a crítica, porque é preciso que o recurso natural beneficie a população brasileira. Nos próximos dias começa a tramitar no Congresso Nacional o debate sobre o Código de Mineração, que também é uma riqueza importante, que mais uma vez é uma riqueza que, se a sociedade civil não incidir, ela vai ser desperdiçada, quer dizer, a receita arrecadada pelo Estado não vai ser bem aproveitada. Obviamente a gente quer vincular novamente essa riqueza às áreas sociais, talvez não educação, mas educação, saúde e muito possivelmente mais alguma área, porque a educação foi muito contemplada nessa última lei aprovada, em que pesa a sua insuficiência. E a ideia é fazer uma conversa com vocês, mostrando que a vitória que nós obtivemos, como toda vitória no processo democrático, ela é uma vitória que ela é incompleta e que ela precisa que a sociedade continue na luta para que ela seja uma vitória completa em algum momento. E eu vou explicar essencialmente também o porquê disso, basicamente, né, para adiantar, porque é preciso que essa riqueza do petróleo seja de alguma forma transferida também a estados e municípios que necessitam de mais recursos para garantir o direito à educação básica da sua população, educação básica pública, conforme, né, foi aprovado na Lei dos Royalties. Então, eu vou começar contando a história de como a gente incidiu por essa lei e depois falar sobre o impacto dela. Basicamente, essa que é a estrutura da conversa. Bom, a luta por vincular recursos do petróleo à educação é uma luta que remonta muito antes, inclusive, desse governo ser vitorioso nas eleições, especificamente na Conferência Nacional de Educação, quando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a CNTE e a UNE levam emendas lutando, pedindo que fosse vinculado toda a riqueza do petróleo à educação pública. E na época a gente tinha até um debate, que era um debate que eu discordo, mas foi um ponto de negociação, que 70% desse recurso viria para a educação básica e 30% para a educação superior. E se considerava toda a receita arrecadada, tanto a dos contratos que já estavam em vigor, e os contratos que estão em vigor hoje beneficiam basicamente Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, e os municípios que são confrontantes, aqueles que têm
E isso é uma história tão complicada porque é uma linha muito absurda, né? Por exemplo, a Bacia de Santos ela beneficia o Rio de Janeiro, porque as linhas, como foram feitas, elas foram feitas pela Marinha, a Marinha tinha sede no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro levou a maior parte do petróleo. Então, a fronteira do Rio de Janeiro invade o Espírito Santo e invade São Paulo também. E aí, como São Paulo nunca pode deixar de ser privilegiado, então ele invade o Paraná. E por aí vai, né? O Espírito Santo invade um pouco da Bahia. Então, os 3 estados acabam sendo os mais beneficiados. E a gente encontra um debate que era importante, fazer com que esse recurso fosse distribuído para o conjunto dos estados e municípios. Como a gente não conseguia ter acordo de deixar livre a distribuição entre educação básica e educação superior, teve essa proporção de 70 a 30. Então, na Conferência Nacional de Educação, nós aprovamos isso e aprovamos metade do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Então, essa é uma proposta antiga, que remonta a 2008, quando a gente começa a participar da Conferência Nacional de Educação. E, na prática, desde a Conferência Nacional de Educação Básica, que se conclui em 2008, já era o começo de um debate em relação à vinculação da riqueza do petróleo à educação. Por sorte, e eu não acredito, infelizmente, que tenha sido por leitura do documento referência da conferência, nem do documento final da Conferência Nacional de Educação. A Conferência Nacional de Educação é concluída em 1º de abril, a data é péssima, né? 1º de abril de 2010. Por sorte, quando o governo federal começa a debater, após a nossa vitória, é importante frisar isso, nós vencemos a luta dos 10% do PIB para a educação pública no dia 26 de junho de 2012. E quando o governo federal ele se debate com essa medida, a primeira iniciativa dele é mandar um recurso. Essa aprovação foi em comissão especial, como foi em comissão especial da Câmara dos Deputados, ela vai direto para o Senado Federal. A não ser que tenha um recurso de plenário para que ela fique presa na Câmara dos Deputados. O governo apresentou o recurso 162, a Catarina esteve conosco, né, na luta pela derrubada do recurso 162, o Luiz também. Ele apresenta o recurso para prender o PNE na Câmara e a gente vence mais essa batalha e retira o PNE da Câmara, né? E essa foi uma derrota muito dolorida para o governo, porque basicamente os deputados da base, e ele pegou os deputados mais fiéis, colocaram a assinatura e depois retiraram a assinatura deles, mandando o projeto para o Senado. Então, o governo ele tem que tentar dar uma resposta no sentido de dizer que, como ele foi contra os 10% do PIB, não sei se vocês se recordam, mas o ministro Guido Mantega chegou a falar que o investimento em educação quebraria o Estado. Não sei se vocês lembram disso. Quando ele faz essa pontuação, e a gente vence, retira o recurso 62, derruba o recurso 62, o governo tem que dar uma resposta de como viabilizar os 10% do PIB. E aí ele dá a resposta da vinculação de receitas do petróleo para a educação. Qual era o problema? E aí, tanto o blog, né, que a campanha tem, como o blog que eu individualmente tenho, o Luiz Araújo também, a gente começa a criticar, várias matérias de imprensa começam a criticar, que a proposta que o governo trouxe, que era vincular a receita do petróleo à educação, através dos contratos futuros do petróleo. Então, contratos futuros da área de concessão. Vocês imaginem que o Brasil tem 2 áreas de exploração do petróleo. A área de concessão, que é uma área mais próxima da fronteira marítima brasileira, e o polígono do pré-sal, que é uma área mais distante, né, especialmente na Bacia de Santos, que a bacia, embora seja de Santos, é mais do Rio de Janeiro, como já falei para vocês, né? Entra mais na fronteira marítima do Rio de Janeiro. Então, tem 2 áreas para serem exploradas. O dinheiro do petróleo, que era proposto pelo governo, viria da área de concessão, que já está quase toda explorada, quase toda licitada. Inclusive, a ANP, se vocês olharem os dados da ANP, a produção de petróleo na área de concessão, ela cresce até 2020, mais ou menos, depois ela decai radicalmente. E a proposta da presidenta Dilma era vincular 100% das receitas arrecadadas, que é cerca de 10% daquilo que cada poço de petróleo gera de receita, que esses 10% de cada poço de poço novo licitado viriam para a educação através de royalties e participações especiais. O dinheiro que viria era muito pouco. A gente costuma dizer que seria 100% de um quindim. E a gente precisa de um bolo de 10 metros, né, para poder, de fato, ter recurso que dê conta, né, da necessidade da educação brasileira, que são os 10% do PIB para a educação pública, considerando que hoje a gente investe 5,3%, então a gente precisa trazer 4,7%. E essa ideia da presidenta Dilma, ela prosperou até novembro, quando o deputado
deputado Carlos Zaratini coloca o seu projeto à votação e o governo perde. E aí não perde só o governo, perde o Brasil também, porque por mais que fosse pouco recurso que viria para a educação, era um recurso importante, a gente não pode abrir mão de nenhum recurso. Então, em novembro, no início de novembro do ano passado, nós perdemos essa votação. A presidenta Dilma insiste e faz uma medida provisória, chamada Medida Provisória 592, em 3 de dezembro de 2012. E quando essa medida provisória é lançada, eu lembro até de um texto, né, que o Luiz soltou, de que não estava se vinculando nada de novo, porque aí ela determinou que 3 de dezembro era a data e que a partir daí os novos contratos, como eu te falei para vocês, da área de concessão, que é uma área já quase toda explorada, os recursos desses novos contratos, que é só 10% da receita líquida, né, descontados todos os custos operacionais, viriam para a educação em termos de royalties e participações especiais. Então, mais uma vez, o dinheiro era pouco, e era mais grave. E esse é o ponto que eu considero mais preocupante. O recurso que viria para a educação era um recurso que viria na forma de um regulamento a ser feito pelo governo federal e que não contemplava a transferência de recurso público para a educação pública. Então, essa era uma preocupação que nós tínhamos, de que não adianta você dizer que vem mais recursos se você não determina o destino desse recurso, não tenta amarrar o destino desse recurso. Sempre considerando que a prioridade do país tem que ser a educação pública, porque na educação básica atende mais de 40 milhões de brasileiros, e precisa atender muito mais, porque tem muita gente que está fora da escola, tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar, então você tem que garantir, desde da creche até a educação de jovens e adultos na educação básica, como também, no caso da educação superior, onde existe qualidade na educação superior, em geral, é na educação pública, salvo raríssimas exceções e cursos que são muito caros, em geral, de faculdades ou instituições de ensino superior filantrópicas, profissionais ou então fundações como a Fundação Getúlio Vargas, mas que cobram mensalidades muito caras, né? Então, o caminho tem que ser o caminho da educação pública. E quando essa MP 592 ela começa a prosperar, a gente teve uma audiência pública, e tudo isso a campanha sempre participando muito, né? A gente teve uma audiência pública, fez pressão no Congresso. Quando ela chega no momento em que ela tem que ser aprovada, o governo federal, que tinha proposto a medida provisória, retira o apoio à medida provisória, porque o deputado que era relator da medida provisória, novamente o deputado Carlos Zaratini, que já tinha perdido com o seu texto em novembro, e agora em março perde mais uma vez com o seu texto, quer dizer, o Congresso abre mão de votar o texto dele, o deputado Carlos Zaratini perde o apoio do governo porque ele tenta vincular recursos do petróleo de contratos antigos, então não só dos novos contratos, que é uma área de concessão muito ruim. Nada do pré-sal estava sendo debatido nesse momento. Então, o pré-sal, que é chamado pelo governo federal de bilhete premiado, não estava sendo vinculado à educação. O que acontece? A presidenta Dilma, no dia 1º de maio, vai à TV, em cadeia de rádio e TV, e pede a vinculação. Mais uma vez, né, envia um projeto ao Congresso Nacional pedindo a vinculação das receitas dos contratos futuros, o mesmo texto de sempre, né? A educação na forma do regulamento, sem especificar a educação pública e sem tocar no Fundo Social do pré-sal. Ela propõe só o recurso do rendimento. E depois eu vou apresentar para vocês por que o rendimento é muito pouco, né? E dizer o que é o fundo, o que é o rendimento. Quando a gente recebe novamente esse texto, mais uma vez ele estava dizendo que do discurso à intenção a distância era gigante e que a sociedade estava sendo convencida de que viria muito recurso para a educação, que isso viabilizaria os 10% do PIB, que estava muito distante de viabilizar. A gente ainda ia ter um quindim daqui a 6, 7 anos, porque como os contratos são futuros, então primeiro ia licitar o poço para depois fazer pesquisa sobre quanto de óleo tinha no poço, para depois da pesquisa declarar a comercialidade e depois começar a explorar. Então, ia ser muito pouco dinheiro num período, né, num prazo muito longo de tempo. Bom resultado, a gente começa a incidir e não teria acontecido nada, não teria tido aprovação dessa lei, já com muitas alterações, no dia 26 de junho de 2013, se não fossem as ruas, as mobilizações que foram geradas, né, pela juventude, que vários de vocês devem ter participado das atividades aqui em Brasília,
e que fizeram com que o governo tivesse que dar algumas respostas, e aí nós tivemos uma grande sorte de contar com um relator que estava articulado com a sociedade civil. Como foi o processo de construção do relatório do deputado André Figueiredo, que é aprovado no dia 26 de junho de 2013, então, portanto, exatamente um ano depois da aprovação dos 10% do PIB para a educação pública na Câmara dos Deputados. O deputado André Figueiredo ele não tinha nenhum tipo de apoio dentro do Congresso Nacional para levar a cabo duas ideias que ele considerava fundamentais. Primeiro, vincular metade do Fundo Social do pré-sal para a educação pública, e segundo, não só vincular recursos dos contratos futuros, como queria a presidenta Dilma, mas também vincular recursos dos contratos passados. Ele não tinha o apoio suficiente. Com a mobilização das ruas, ele chama uma audiência pública no dia 25 de junho de 2013. Uma audiência pública que começou às 2 horas. E pela primeira vez eu vi isso é inédito, né? Vale a pena até pegar o vídeo da audiência pública, porque ele fecha o relatório na mesa de debate da audiência pública, né? Pela campanha eu era expositor, o senador Cristóvão Buarque era o outro expositor pelo Senado, já para articular a aprovação do projeto no Senado. O deputado André Figueiredo, o presidente da comissão, o deputado Carlos Aratini, e o ministro Alonso Mercadante foi chamado, mas se recusou aí nessa mesa de debate. E a gente começa a negociar o projeto, e a campanha sempre defendeu 100% do Fundo Social do pré-sal para a educação. E a gente conseguiu 50%. Então fica 50% para a educação pública, 50% fica para o mercado financeiro através do Fundo Soberano. Porque o dinheiro do pré-sal vai ser capitalizado, né, metade dele, no mercado financeiro. Em relação aos royalties, a gente fechou um critério extremamente inteligente. Isso é mérito do consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima. Como eu estava falando para vocês, o poço de petróleo, depois que ele é licitado, ainda tem várias etapas de pesquisa até que se declare a comercialidade. Vocês devem ter acompanhado o Ike Batista, que declarou comercialidade de um poço de petróleo, aí quando foram perfurar não tinha petróleo nenhum. Quando você declara comercialidade, você assume para o mercado que ali naquele poço tem petróleo. Então o que ele fez foi enganar a sociedade, o BNDES, em outras palavras, o contribuinte que banca o BNDES, porque o BNDES é sustentado por títulos do Tesouro. Então, o que a gente fez? Ao invés de trabalhar com a data de licitação do poço de petróleo, a gente trabalhou com a data da declaração de comercialidade. Com isso, cerca de 20 poços que são de contratos já licitados, mas que não começaram a ser explorados, estariam vinculados à educação e saúde. O relatório sai da nossa mesa de negociação com 100% dos recursos para a educação. Chega no plenário e olha só, isso no começo da noite do dia 25 de junho. Chega no plenário no início da noite, cerca de 8 horas, começa a ser debatido e no plenário a gente negocia 75% para a educação e 25% para a saúde. Se não negociasse isso, não teria nada aprovado. Agora, a gente está negociando, como vinculou declaração de comercialidade, Fundo Social do pré-sal, uma outra questão que é a unitização, que entre um poço e outro, você tem vasos comunicantes. Então, o óleo é um líquido, né? Então, você imagina que tem um poço que é licitado aqui, então, o poço A, e tem o poço B, que é logo ao lado. Entre esses dois poços, tem uma área que é uma área chamada de área de individualização, ou de unitização. E essa área nunca é explorada. Ou então, uma empresa coloca um canudinho aqui, a outra coloca um canudinho aqui, e elas ficam disputando para ver quem puxa mais óleo. E a gente acabava perdendo esse óleo, porque esse óleo não era nem declarado em muitos contratos. Então, essa área de unitização toda vem para a educação pública e para a saúde. Então, era um volume muito maior de recursos. Então, se a gente ia ter no projeto da Dilma um quindim, como a gente brinca, né? Um quindim daqui a 6, 7 anos, no projeto do André Figueiredo, a gente teria um bolo de 3 metros a partir do ano que vem, que começaria a vir a partir do ano que vem. Então, é muito mais recurso que estava sendo vinculado. A gente faz a negociação, em algumas horas aprova na Câmara, por unanimidade, com apoio de todos os partidos, inclusive com apoio de partidos da base. É preciso dizer que o Poder Executivo saiu derrotado, porque ele era contra essa medida, essa aprovação. Então a gente teve que debater, e aí são as coisas muito engraçadas do Congresso Nacional que a gente não imagina. Vem o ministro, por exemplo, de Estado, entra no plenário da Câmara
E aí os deputados começam a discutir com o ministro e chamam alguém da sociedade civil para discutir junto, né, para o deputado formar opinião a partir do debate entre governo e sociedade civil. E a gente foi vitorioso, porque de fato era óbvio que os parlamentares tinham que dar uma resposta para a sociedade, que eles estavam vinculando o recurso real, né? A imprensa, curiosamente, na primeira semana após a aprovação, ela é totalmente favorável ao projeto que é aprovado. Então nós temos aí editoriais da Folha, do Estadão, do Globo, matérias longas da Folha, do Estadão, do Globo, a gente até não está acostumado com isso, achou curioso, né? Mas todos apoiando a medida. Então, começa a dar um sentido de que alguma coisa estava muito estranha. E a coisa fica claramente estranha no Senado Federal, quando o governo retira o dinheiro de metade do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, coloca os rendimentos, e aí só para dar um exemplo claro para vocês. Vocês imaginam? Pense numa poupança, que é o Fundo Social do Pré-Sal. A proposta do governo é que todo o dinheiro vai sendo depositado nessa poupança, e só o rendimento venha para as áreas sociais. Como a gente está falando de contabilidade pública, você tem que falar sobre, já que é uma poupança para um país, a aplicação tem que ser uma aplicação segura, tá certo? Eu não posso correr risco com o dinheiro de uma nação. Então o que eu faço? Eu aplico no fundo mais seguro do mundo. Qual é o fundo mais seguro do mundo? O título mais seguro do mundo, melhor dizendo. É o título da dívida pública americana, que quando ele está muito bom, ele rende cerca de 2% com segurança em 10 anos. Então você demora 10 anos para gerar 2% seguros do fundo da dívida pública americana. Então, se a gente for imaginar, um cálculo bem rápido aqui, a educação para garantir 10% do PIB precisa de cerca de 200 bilhões. A gente teria que ter, no Fundo Social do Pré-Sal, uma aplicação total do principal, teria que ter um volume de dinheiro de cerca de 22 trilhões de reais para poder garantir em 10 anos aquilo que o PNE precisa para que se viabilize, que são os 200 bilhões de reais. Só que a economia brasileira gera por ano 4,4 trilhões, então seriam várias economias brasileiras que precisariam ser aplicadas, cerca de 5 economias brasileiras que precisam ser depositadas no Fundo Social do Pré-Sal para a gente resgatar aquilo que a gente precisa. Eu não preciso dizer para vocês que é óbvio que se a gente tivesse todo esse dinheiro, a gente não estaria colocando no fundo, a gente estaria investindo em infraestrutura, estaria universalizando a educação. Basicamente, a gente teria um PIB muito maior, só que o pré-sal teria que gerar um PIB muito maior do que o PIB americano. E nem os Estados Unidos ia ter tanto título para vender. Então, quer dizer, é uma proposta que não fazia nenhum sentido em termos de viabilidade prática. Qual é a viabilidade possível para esse projeto que a gente lutou? Que em vez de pegar o rendimento, era preciso pegar metade do Fundo Social do Pré-Sal. Sempre reforçando que a campanha defende 100% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, que nos nossos cálculos, né, e do PROIFES e do professor Gil Vicente dos Reis, porque o PROIFES fez um cálculo muito bem realizado pelo professor Gil, que é da UFSCar, em relação à capacidade de retorno do Fundo Social do Pré-Sal. Então, só a gente pegando dinheiro direto do fundo é que a gente ia ter, de fato, recurso para poder melhorar a situação da educação básica, conforme o Tiago colocou aqui, que não é só, né, Tiago, infraestrutura, mas também custeio, também ampliação do acesso, ampliação das matrículas, essencialmente pagamento dos professores, né, essa é a questão mais forte. Bom, o Senado vai contra aquilo que a gente defende, mas na Câmara a gente consegue mostrar que a gente vai ganhar. E a gente ia ganhar na Câmara, o governo começa a perceber, começa a adiar várias votações. Um grupo de estudantes aqui da Faculdade de Pedagogia da UNB, várias vezes esteve para ir no Congresso, aí eu falava com a Catarina, não vai ter votação hoje. Aí o pessoal voltava, ou quando chegava lá não conseguia entrar. Então vários de vocês estão rindo porque vocês iriam para lá, né? E aí o que acontece? A gente começa a chegar à conclusão de que a gente ia ter que ir para lá para fazer a pressão. E mesmo tendo votação ou não tendo votação, a gente tinha que ir para cima para gerar pressão dentro do Congresso, para que o Congresso tentasse colocar o tema em pauta. E a gente tinha uma certeza bem clara. O tema entrando em pauta, a gente ganharia. E a gente não ganharia só pelo compromisso dos parlamentares. Alguns são comprometidos, mas também pelo Congresso Nacional, especialmente alguns partidos da base, queriam
gerar uma derrota para o governo federal. O governo federal, de fato, foi resistente nessa matéria, não queria dar a vitória, não queria dar metade do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Mas, ao longo do tempo do debate, a gente foi percebendo qual era o real motivo. O real motivo não era trazer ou não dinheiro para a educação. O real motivo é porque, no meio da lei, a gente coloca uma medida, que é uma medida que ela é fundamental para o interesse nacional. O contrato da área do pré-sal, essa é uma história que parece ser complicada, mas com o tempo vocês vão vendo que é importante entender essa questão, né? O contrato da área do pré-sal é o contrato de partilha. Como funciona o contrato de partilha? O contrato de concessão do Fernando Henrique Cardoso, você vai lá no poço de petróleo, você licita o poço, a empresa licita no escuro, ela não sabe o que tem lá. Pode acontecer com o Mike Batista, que não tinha nada lá no poço. Ela licita o poço, ela paga um valor pela licitação, e aí ela começa a explorar e paga uma compensação financeira, que são os royalties e participações especiais. As participações especiais é só quando o poço é bom. Então, esse é o contrato de concessão do Fernando Henrique Cardoso. É um dos contratos que menos pagam retorno para os estados nacionais. Quer dizer, é um dos piores contratos do mundo, contrato de concessão. O contrato de partilha, ele começa na Indonésia, na década de 60, e o contrato de partilha funciona assim. Parte do pressuposto de que o petróleo é uma riqueza nacional, tá certo? E sendo uma riqueza nacional, ela tem que ter retorno para o país proprietário daquela riqueza. Só que o país proprietário daquela riqueza, muitas vezes não tem capacidade operacional, que não é o caso do Brasil, já deixo claro, a Petrobras teria toda a condição de explorar diretamente o petróleo, não precisaria de parcerias estrangeiras, mas o contrato de partilha parte do pressuposto que você não tem condição de fazer toda a exploração. Então você abre uma licitação que funciona da seguinte maneira: desconta tudo que você gasta para explorar, e aquilo que você tem de lucro em termos de óleo, quer dizer, pensa numa conta corrente que você gasta, por exemplo, 10 mil barris para explorar um determinado poço, equivalente a 10 mil barris. Então você vai ter que perfurar, fazer pesquisa, etc. Só que você, quando vai tirar, ao invés de tirar 10 mil barris, você tira 30. Então sobram 20. Ganha a licitação quem der a maior parte desses 20 barris que sobram. 20 mil barris que sobram por cada operação diária. Isso a gente chama de excedente em óleo. E qual é a ideia do contrato de partilha? No mundo, o contrato de partilha se divide da seguinte maneira: fica 20% para a empresa e 80% para o Estado. Essa é mais ou menos a base do contrato de partilha no mundo. Como que o processo que a gente queria estabelecer no Brasil? Como a gente é muito humilde, o nosso Congresso Nacional não é muito pautado pelo interesse nacional, a gente tinha determinado uma medida que 60% ficaria com o Estado brasileiro e 40% ficariam com as empresas. Isso fazia parte da lei. Isso tem tudo a ver com o interesse da educação, porque quanto mais excedente em óleo tiver, mais o Fundo Social do Pré-Sal seria alimentado. Então, quanto mais excedente em óleo vier para o Fundo Social, mais a educação ganharia. O que aconteceu? Uma semana depois da gente aprovar na Câmara, o Conselho Nacional do Petróleo pegou o Poço de Libra, que é o poço mais importante de todos, mais importante, é o que de fato tem o dinheiro tem todo o óleo do pré-sal quase ali. Pegou o Poço de Libra e apresentou um edital de licitação, um edital para concorrência de licitação para o leilão do Poço de Libra, que vai ser dia 21 de outubro, com 40% para o Estado brasileiro e 60% para as empresas. Então vocês percebam que vai dar para as empresas, né? Na prática, porque acabou que esse aspecto da lei foi derrubado na votação da Câmara, vai dar para as empresas a maior parte do Tesouro Nacional. É claro que é um leilão, pode ter lá uma empresa maluca porque o piso é tão baixo de negociação, o piso do leilão, né? Que vai falar assim, não, eu vou dar 80 para o Estado e ficar com 20, mas eu não imagino que as empresas vão agir tão favoravelmente ao interesse nacional. Quando tirou esse aspecto da lei, automaticamente o governo federal aceitou o acordo da Câmara, e aí a gente conseguiu, no dia 14 de agosto, após dia 13 de agosto, que vários estudantes daqui da UNB participaram de um ato lá na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu a aprovação do projeto, com uma certeza, que é uma certeza importante. A presidenta Dilma garantiu para nós, e garantiu para o deputado André Figueiredo, que se fosse aprovado o excedente em óleo na nossa proposta, que era 60-40 a favor do Brasil, ela vetaria a medida.
E ela vetando a medida, a gente não tinha nenhuma segurança de que o veto seria derrubado no Congresso Nacional. Então era mais importante ter a certeza do recurso para a educação do que ter o risco de que a gente poderia ter outros dispositivos vetados. O que não faz com que a gente abra a mão de lutar contra o leilão de Libra, que é um leilão que, como eu expliquei para vocês aqui, coloquei para vocês, vai ser altamente contrário ao interesse nacional. Bom, resultado, para concluir. A gente tinha conseguido, no dia 26 de junho de 2013, uma divisão entre 75 a 25 de um bolo de 3 metros. É muito melhor dividir 75 a 25 de um bolo de 3 metros do que vai começar a chegar dinheiro o ano que vem, do que ficar com um quindim daqui a 100% de um quindim daqui a 7 anos. Agora, a gente tem cerca de um bolo de 1 metro, porque como tirou essa questão do debate sobre excedente em óleo, o piso de negociação do excedente em óleo, a tendência é que a gente não consiga ganhar tanto recurso no Fundo Social do Pré-Sal. Então, a gente não vai ganhar tanto quanto a gente precisa. Em termos práticos, o Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, fez uma matéria, que inclusive entrevista o Luiz, em que ele calcula o quanto que vai dar em termos de PIB, sendo que a gente precisa de 10% do PIB, considerando o crescimento do investimento em educação vegetativa, aquilo que está crescendo nos últimos 10 anos, e somando a isso o novo recurso que vem do petróleo. A gente vai sair de um patamar de 5,3 e vai alcançar um patamar de cerca de 7,60. Então, quer dizer, a gente ainda vai estar muito distante dos 10% do PIB. Então, como eu falei para vocês no início, a luta pelo petróleo e a conquista que nós tivemos, porque é uma conquista, porque pós a Constituição de 88, com a emenda Calmon, que vinculou recursos de estados e municípios e da União à educação, essa é a segunda maior vinculação de recursos da história do Brasil em termos de vinculação de recursos públicos para a educação pública, porque na lei está dinheiro público para a educação pública. A gente conseguiu passar isso na questão dos royalties. Mas ainda está muito distante daquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa continuar lutando, a gente precisa lutar por outras formas de financiamento da educação pública. A gente, na campanha, defende especialmente o imposto sobre grandes fortunas, porque a gente acredita, inclusive, que, além da tributação brasileira ser injusta com quem ganha menos, a tributação brasileira, ela sendo regressiva, quem ganha menos paga mais, proporcionalmente, e quem ganha mais paga menos, é importante que a elite brasileira, que tem tanto falado de educação e tem cometido enormes equívocos, que ela participe do processo de desenvolvimento da educação naquilo que é mais sensível para todo mundo, que é o bolso. Quer dizer, é preciso fazer com que, se a educação é uma prioridade para todos, que aqueles que podem colaborar mais, porque foram beneficiados por todos os processos de justiça social do país, sejam, de fato, os maiores beneficiários do investimento em educação. Então, seria um imposto sobre grandes fortunas, como em todo imposto, a gente ficaria com 18% desse recurso. Outro caminho que a gente vislumbra é aumentar a vinculação de estados e municípios, mas a gente fala isso para prefeitos e governadores, eles ficam malucos. E a terceira questão que a gente nunca pode abrir mão é rediscutir a distribuição orçamentária do governo federal. O governo federal sozinho arrecada muito mais do que estados e municípios em conjunto. Então, a gente tem que redistribuir a forma como o governo federal constrói seu orçamento, beneficiando mais as áreas sociais. Um ponto que é pacífico para nós: não adianta fazer queda de braço com outras áreas sociais. É preciso lutar junto com outras áreas sociais. A gente só acha agora, e a gente tem convencido a saúde disso, que esse é o momento da educação. E por que esse é o momento da educação? Porque essa é a última fase de plano demográfico que nós temos. Isso a gente, inclusive, foi importante para convencer o governo da importância do Fundo Social do Pré-Sal beneficiar a educação pública. Por que é importante aproveitar o plano demográfico? Por duas questões. Primeiro, no futuro nós não vamos ter mais a oportunidade de ter uma população majoritariamente de jovens, o que significa que crianças, adultos, especialmente idosos, crianças e idosos, que são da população que não é economicamente ativa, hoje não são maioria no país. E a história do Brasil foi sempre de que as crianças eram maioria. Isso acabava gerando necessidade de um gasto social maior. Uma pena que o Brasil não fez como outros países que aproveitaram bem a fase de que as crianças eram maioria e fizeram os investimentos necessários. Hoje a gente tem uma oportunidade, os jovens são maioria. Então, investir
na educação dos jovens, quer dizer, aproveitar o bônus demográfico, significa aproveitar tanto uma capacidade dos jovens em produzir, e isso é importante, mas não é o mais importante, porque o direito à educação ele é independente da questão, da questão econômica, mas principalmente significa garantir escolaridade para pais que no futuro vão ter suas famílias, vão ter filhos e pelo efeito família, vão obrigatoriamente garantir uma educação de maior qualidade para os seus filhos. Se vocês pegam as análises do IDEB, por exemplo, eu não gosto do IDEB, mas ela é representativa nesse sentido. Até para dizer que o IDEB é ruim. Os lugares onde os IDEB são maiores são exatamente os lugares onde a escolaridade dos pais é maior. Então, tem uma correlação positiva clara. Isso comprova os estudos da década de 60 nos Estados Unidos do efeito família e efeito escola. Então, a hora da gente investir em educação é agora. E a gente vai ter um grande desafio no futuro, que é o pagamento previdenciário. Se a gente não tiver a qualificação da educação, a gente vai ter um mercado de trabalho que pode até chegar perto do pleno emprego como o atual, mas que as profissões e as vagas no mercado de trabalho não são profissões bem remuneradas e as vagas não são bem remuneradas. O resultado disso é que se a gente não aumentar a renda da população, a gente tem muita dificuldade de pagar no futuro os serviços previdenciários. Então o Brasil vai ser um país majoritariamente composto por adultos idosos com baixa renda, idosos especialmente com péssimas aposentadorias. Então o nosso futuro não é um futuro de céu de brigadeiro. Então, por isso, inclusive, que é importante vincular cada vez mais recursos de educação, fazer com que, de fato, a sociedade brasileira possa ter o direito à educação trabalhado como um direito que abre porta para os demais direitos, tal como a Constituição Federal entende, e por isso o artigo 6º da Constituição apresenta o direito à educação como o primeiro direito social a ser garantido. Não é o primeiro porque é o mais importante, mas é o primeiro porque é um direito que abre porta para os demais direitos. Gente, queria agradecer, eu já falei demais aqui, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. O que ele não sabe é que ele só começou a falar, na verdade, né? Agora é que ele vai falar. Obrigada, Daniel, pela sua exposição. A gente tem debatido aqui, às vezes em pequenos grupos, que a gente não tem um grande grupo na Faculdade de Educação, essas questões da educação, e eu costumo dizer que Brasília é um espaço privilegiado, né? E nós que estamos aqui na UNB temos uma grande responsabilidade. E aí eu vou contar rapidamente para vocês a diferença que faz a participação da sociedade civil nas galerias do Congresso, dos plenários do Congresso, nos processos de votação. Então, com essa questão do PNE, dos royalties para a educação, a gente tem acompanhado de perto esse processo. E o que a gente percebe? Quer dizer, as pautas que estão lá, que tem pessoas, né, que a sociedade civil está lá representada, elas são priorizadas em relação às outras pautas. Então, a gente vai para lá, por exemplo, vários dias estivemos lá e tinha votação para a questão dos garçons, dos taxistas, dos bombeiros, e tudo isso era priorizado em relação à educação. Por quê? Porque a educação tinha pouca representatividade. Então, a gente tem feito aqui na Faculdade de Educação um conjunto de atividades, como o Tiago frisou, no sentido de informar e formar os estudantes, a comunidade universitária, e essas atividades não são para os alunos da pedagogia, mas para os alunos da universidade, para a comunidade como um todo, para que as pessoas entendam a importância de que a gente possa ir ao Congresso, lutar por essa questão da educação. Se não estivermos lá lutando pela educação, ninguém vai fazer isso por nós. E lutar pela educação não é coisa de estudante ou de professor, é da sociedade brasileira. Porque, como o Daniel mesmo disse, ele está lá como o primeiro direito social a ser garantido, porque ele é fundamental, inclusive, para garantir os demais direitos. Então, quando a gente fez essa exposição do Daniel, que foi, inclusive, breve, dizendo que falou muito, mas é no sentido de que é uma conversa para que agora a gente possa fazer o debate e que as pessoas possam colocar todas as questões. A discussão dos royalties do Fundo Social do Processo para a Educação é uma questão nova para a gente, né? Então, o próprio Daniel, que se debruçou muito para estudar, para entender esse processo aí, nessa tramitação. Então, assim, todas as questões, todas as dúvidas, agora que a gente tem que colocar, porque a gente tem um debate esclarecedor. Então, está aberto. Estamos bastante felizes com a quantidade de pessoas aqui presentes, né, debatendo, esperamos ter mais aliados agora na luta pela educação, agora que está todo mundo entendendo do que se trata. Então, vamos abrir para o debate. A
Aqui tem os microfones, vocês podem se dirigir aqui à frente, por favor, e fazer. Quem tiver tempo pode fazer por escrito, né? Tá bom? Pode mandar por e-mail. Por e-mail, não sei se vai fazer. Pelo WhatsApp pode mandar, né? Que eu consigo ler. Isso significa que estão todos esclarecidos? Ou quer muito chato o assunto? A professora Maria Vale parece que quer fazer uma questão. Luiz? Não, nós lemos um texto lá na sala antes de vir para cá, né? Eu estou falando aí com o grupo que está comigo, né, na História da Educação Brasileira. E foi um artigo que saiu viu, Daniel, saiu no Correio Brasiliense, que fala, aliás, de uma pesquisa de uma professora nossa aqui, aliás, dos dois professores, da Gerlene e do Neto, né? E que traz um dado interessante, que um número bastante alto, 85% das nossas escolas públicas e algumas privadas, elas estão assim num patamar muito insuficiente no que diz respeito à infraestrutura, para não dizer os demais aspectos, né? Então, como nós lemos esse artigo agora, que saiu no Correio Brasiliense, e eu acho que muita gente não conhece direito o que é o posto de Libras, né, nem quais são os postos, e onde de fato tem a possibilidade, a expectativa de ter algum petróleo, alguma coisa, algum óleo, né? Você contasse um pouco aí desses poços, o que de fato nós temos, afinal, né? Nós temos ou nós temos uma expectativa de alguma coisa, né? O nosso discurso é em cima do que de fato nós podemos apostar em mais recursos para a educação, ou nós só temos uma expectativa de um dinheiro aí no futuro, né? Mas vocês também, nós estamos numa situação que vocês também podem perguntar assim, as coisas mais simples, porque é um assunto difícil, muito complexo aí de entender, tá bom? Vou passar aqui. Boa noite, Daniel. A minha pergunta é sobre o próximo passo, na verdade, tá? Eu concordo contigo que antes das jornadas que ocorreram de mobilizações, nunca teria sido aprovada a lei que foi aprovada dos royalties. Seria aprovado o projeto que a Dilma mandou, que era muito fraquinho, né? E passaria liso lá no Congresso. Só que todo esse debate de criar uma nova vinculação teve a ver com a aprovação dos 10% do PIB lá atrás. A minha pergunta é a seguinte: em que esse processo ajuda a mudar os rumos da tramitação do Plano Nacional de Educação? Porque a próxima batalha, vencemos uma batalha com os limites que tem, a gente não consegue tudo que a gente quer, eu concordo contigo. Foi muito importante, porque é muito difícil você vincular. Aconteceram duas coisas que fazia muito tempo que não acontecia no Brasil. Baixar a tarifa de ônibus em série, eu tenho 50 anos, nunca tinha visto, tá? Pode ter acontecido quando era criança, não me recordo, mas depois que eu me entendo por gente, nunca vi baixar preço de nada, tá? E de ônibus, então, nunca. E vincular mais recursos para a educação, porque todo o discurso era desvincular o tempo inteiro. Só que o Plano Nacional está lá parado. E a última batalha nossa lá, nós perdemos, né? O governo manteve o 10%, mas retirou a palavra pública para poder colocar no meio o dinheiro para o ProUni, para o Pronatec, para as bolsas de educação infantil dos municípios. Muda esse clima no país, essa vitória favorece uma mobilização maior para a gente voltar a ter esperança de ter 10% para a escola pública? Boa noite. Sou estudante de Ciências Sociais, meu nome é Jadiel. A minha pergunta é no sentido de compreender um pouco melhor. Pelo que me parece, tem uma expectativa de recursos na qual está vinculado à educação, e aí o uso tem um período que
não sabemos quando vai chegar, mas uma vez que chegar, um percentual vai para a educação, a gente não sabe ainda também como vai ser a destinação desse dinheiro, em que pese que vá para a educação. Então, independente disso, eu queria saber, e as pautas atuais para os 10% do PIB para a educação? Em que pé que estão? A segunda pergunta diz respeito sobre toda essa movimentação que vocês fizeram no Congresso, né, de trâmite, e a mudança que tem a partir das mobilizações de junho, se não se coloca conjuntamente nessa pauta a questão de reforma política para reformar esse Congresso, se é possível, e aí a questão da Constituinte para a reforma política, ou até mesmo uma questão mais ampla. Será que não abriu espaço para nós discutirmos uma nova Constituinte, onde a gente possa discutir não só a reforma da política, mas discutir como que nós queremos que seja nossas riquezas minerais, tanto petróleo quanto minérios, etc. Como que nós queremos rediscutir a educação após o balanço desde 88, uma Constituição que não se concretizou, na verdade, temos muita letra que não se realizou na prática. Seriam essas duas questões. Me chamou a atenção essa questão, você ter falado a respeito da imprensa, que de repente no primeiro momento ela foi bastante favorável e depois mudou. Talvez assim, devido ao tempo, você não aprofundou muito nesse detalhe. E assim, eu vejo que tem muita diferença entre o que é opinião pública e opinião publicada, né? Então eu particularmente gostaria que você esclarecesse a respeito dessa questão, assim, como é que está, principalmente a questão da grande imprensa, né? E como é que os motivos que levaram a essa mudança de opinião? Hein? Daniel, estuda geografia. Eu me chamo Falcão, sou da pedagogia. A questão do petróleo, ela envolve muito, não é só essa primeira passagem de aprovação. Então a exploração do petróleo passa pelo mercado privado, né? E além de pensar nessa questão só da exploração, que a professora Abade falou ali, existe, não existe? Primeiro, o petróleo vai ter que ser explorado, né? Isso vai ter um custo, né? Isso vai ter que ter outros investimentos, vai ter que ter... Então, além dessa questão só pensar na verba do petróleo, acho que deve-se pensar também na questão da reforma tributária, que a partir do momento que se faz uma reforma tributária, que passa a ter um imposto justo, que todo mundo saiba, haja transparência com relação ao que se paga, o que se deve receber em troca do que se paga, pode-se cobrar mais da educação. Eu vejo também que não é só a questão do petróleo, é a questão de exploração de todos os recursos naturais que o país oferece na atividade econômica, deve ser pautado de uma política voltada para a questão social. Porque eu vejo o seguinte, no próprio mapa que a professora acabou de mostrar aí, você vê que 70% da região norte é a pior deficiência na educação. E você tem lá uma reserva de minério que explora, tem usinas hidrelétricas sendo exploradas, e você não vê nada de recurso pensado para a educação dentro dessas explorações. Ok? Eu sugeri voltar para a mesa, a gente... Né? Bom, vamos lá então. Eu vou começar pela questão do Daniel da imprensa. Tem uma questão, Daniel, na imprensa. A campanha, se vocês acompanharem aí especialmente na imprensa escrita, né? Ela sai em muitas matérias. E ela sai em muitas matérias por um motivo bem simples. O jornalista, o repórter, ele tem identidade com as nossas pautas. O repórter, o editorialista, aquele que escreve o editorial, é outra coisa. E no meio, entre os dois, tem o editor. O editor também é outra coisa. Então a gente tem uma certa adesão dos repórteres em relação às nossas pautas, uma
uma certa antipatia dos editores e total antipatia dos editorialistas. Então a gente está com o chão que eles brincam, né? Quando a gente conversa com os repórteres, eles falam: olha, vocês estão bem no chão de fábrica, estão mal entre os gerentes, estão muito mal entre os donos da empresa. Então, isso é importante dizer, por quê? Porque eu sou de São Paulo e eu posso dar a visão de São Paulo em relação às manifestações de junho. Eu posso garantir para vocês que se não tivesse tido o absurdo da polícia ter atirado no olho do fotógrafo, ter proibido o jornalista da Carta Capital de andar com vinagre, e não tivesse acertado também o rosto da jornalista da Folha, a imprensa não teria vindo a favor dos protestos. Vocês podem ter certeza disso, porque tem um corporativismo entre os jornalistas, que é um corporativismo natural de todo mundo que faz parte de uma profissão e que ali acabou parecendo que acertou um deles, então a polícia estava indo muito mal. Muita gente, quando eu falo isso com o pessoal do MPL, eles ficam bravos comigo, eles tiveram até no encontro, mas do que eu acompanho do debate lá em São Paulo, inclusive eu fui na delegacia no dia dessa ação da polícia para tirar alguns amigos que estavam lá, e eu tenho certeza que o início da simpatia foi por aí. Depois eles usaram o movimento para colocar outras pautas que não estavam postas, né, nos protestos, e fizeram um uso absurdo, né? Então, só estou dizendo isso porque a gente não pode abrir mão na nossa visão como movimento, e a gente tem tido conquista em relação a isso. Como a gente não negocia a princípio, a gente não pode abrir mão de falar o nosso discurso para a imprensa. Que, embora eu concorde contigo, e a gente investe muito nas mídias sociais, tem muita relação com blogueiros progressistas, trabalha muito com movimentos sociais que não são pautados pela mídia. O MST faz parte do comitê diretivo da campanha, por exemplo. A gente não abre mão de dar a nossa palavra. E quando ela é distorcida, a gente faz que seja publicada, exige que seja publicada a carta ao leitor, por exemplo. Muitas vezes o estrago não é resolvido, mas a nossa voz fica posta, né? Então, com isso, eu quero dizer que, embora você esteja perfeitamente certo de que a opinião publicada não é a opinião pública, eu sinto que, por exemplo, Todos pela Educação, que é um movimento de base empresarial, que pensa, em muitos casos, o oposto de nós, em 99% da pauta deles, o que a gente concorda é que a educação é importante. A partir daí, tem uma série de divergências, ele sai muito na mídia. Se a gente não disputar isso, a gente não consegue ter uma entrada no Congresso, por exemplo, né? Então, a gente tem feito essa ação estratégica de disputar a imprensa, né? E claro, a gente ganha com o repórter, né? Ganha na matéria e perde no editorial. Então isso tem que ficar bem claro, né? Em relação à pergunta do Falcão, da reforma tributária, sem dúvida nenhuma o ideal é a gente ter uma reforma tributária. Mas para ter uma reforma tributária, teria que resolver uma questão no país que geraria uma guerra civil, que é a incidência do ICMS, que basicamente beneficia São Paulo. E eu sou totalmente favorável a essa guerra civil. Eu só acho que ela não tem nenhuma viabilidade prática no horizonte próximo de ser, de fato, executada. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente não pode só pensar reforma tributária e fiscal a partir da distribuição de recursos entre as classes sociais, entre os cidadãos. A gente também tem que pensar na forma como o federalismo brasileiro distribui recursos. E aí a desigualdade é enorme. Eu não vejo viabilidade prática no Congresso Nacional, tal como ele é hoje, da gente conseguir implementar uma reforma tributária. E aí entra na segunda pergunta, na pergunta do Jadiel, que é em relação à reforma política, né? Eu sou totalmente favorável à reforma política, mas eu vou muito mais na linha que você apresenta, que é discutir uma Assembleia Constituinte. Só que aí, para discutir uma Assembleia Constituinte, já precisaria ter uma reforma política para convocá-la, né? Do que, por exemplo, no plebiscito. Eu participei, na época do referendo, eu defendia, sim, a proibição da comercialização de armas de fogo. E a pior coisa que aconteceu para nós foi que quem estava do lado do sim era a Rede Globo e os partidos políticos. Uma aliança entre a Rede Globo e partidos políticos. E aí a gente fazia... eu estava num grupo na coordenação do sim, que era da sociedade civil, e a gente era proibido de participar do processo porque nós não somos partidos políticos. Isso podia
caracterizar interesse próprio na legislação eleitoral. Resultado, só os partidos determinavam a pauta. E quem fazia a pauta do sim? O Renan Calheiros, o Raul Jungmann, algumas lideranças do PSDB e a Rede Globo de televisão. E aí, quando a gente acompanhava as análises da propaganda, era a coisa mais curiosa, gente, que assim, entrava Angélica, 100% de rejeição à propaganda do sim. Aí entrava no Luciano do Huck, se tivesse 120, a gente teria 120% de rejeição. Quer dizer, a gente ficava acompanhando lá a análise por telefone, você liga para as pessoas e pergunta o que elas acham do programa. E fazia também grupo focal, né? Rejeição absoluta. A gente só conseguia começar a ter aprovação quando entrava o Lázaro Ramos, que ele pegou uma partezinha, o Chico Buarque, a aprovação era alta, a Fernanda Montenegro, e aí entrava mais um global desse tipo, né? Xuxa, rejeição absoluta. Por quê? Porque a sociedade, a população não identificava a questão da violência naquelas pessoas. A população tinha noção, quando a gente fazia o grupo focal, que aquelas pessoas elas eram de elite, eram altamente protegidas, e quem sofria com o problema da arma de fogo era o jovem negro, especialmente o jovem negro de periferia, em geral, né? Ou então a população do campo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você faz um processo de consulta popular, você tem que definir bem a regra do processo de consulta popular. E ela não pode ficar presa só nos partidos políticos, porque por mais que os partidos políticos sejam importantes, eu sou contra aqueles que acham que tem que acabar os partidos políticos. Eles são uma expressão da sociedade, eles têm que se repensar, têm que se remodelar completamente. Mas eles são parte importante do jogo democrático, parte fundamental do jogo democrático na democracia representativa. Agora, eles não são únicos atores políticos, né? Então tem que dar espaço para os movimentos sociais se pronunciarem, nos referendos, nos plebiscitos. Aí vocês imaginam, sai um plebiscito sobre reforma política, vota lá 5 questões, por mais que seja quase impossível explicar no plebiscito a votação por exemplo, da forma como se dá o fim das coligações, por exemplo, que era um dos temas que iriam entrar, né? Por mais que seja difícil você explicar isso, supondo que a gente encontre uma fórmula mágica de executar o plebiscito. O plebiscito ele dá um sinal para o Congresso Nacional. Quem vai regulamentar a decisão do plebiscito é o Congresso, aí o Congresso já está contaminado. Então, é muito complexa essa questão da reforma política, e, na verdade, para que ela acontecesse de fato, a gente precisaria ter jornadas muito extensas de junho, né? Teria que ser de junho, julho, agosto, setembro, quer dizer, a gente teria que estar mais de um ano na rua, e isso é muito difícil, especialmente na quantidade de mobilizações que nós tivemos. E mais do que isso, as mobilizações tinham que ter programa, tinham que ter definição de pautas, teriam que ter propostas muito claras. E uma das qualidade no sentido de característica, né, das jornadas de junho era exatamente a dispersão, a horizontalização da reivindicação, né, que dificulta inclusive a proposição de um programa. Então essa questão que você coloca, eu sou totalmente favorável a uma mini Assembleia Constituinte para discutir reforma política, por exemplo. Eu só não vejo muita viabilidade prática dela conseguir atingir os objetivos, né? Que é a moralização da política, no sentido de garantir ética na política, maior representação, evitar a representação de classes. Hoje não tem nada maior do que a bancada empresarial no Congresso Nacional. Essa é a composição, essa é a legislatura com a maior participação do setor patronal. Então isso tem que ser chamado a atenção, né? Bom, vamos lá. Então, em relação agora ao petróleo em si, né? É dinheiro, não é dinheiro, isso de fato existe, de fato não existe? Eu posso garantir para vocês que Libra existe. Aconteceu um negócio no Congresso Nacional que esse tipo de coisa não pode ficar confidencial. Quando a gente já estava certo que iria ganhar, e o governo já estava começando a entregar os pontos, no meio do recesso parlamentar, tentando reverter a situação, pela primeira vez, o Ministério de Minas e Energia apresentou para os deputados, no meio do recesso, para os deputados e para as lideranças partidárias da base do governo, obviamente não foi para todos, quais são os números reais da exploração do petróleo. Então, eles apresentaram os relatórios que eram tratados como relatórios confidenciais. Aí entra o primeiro problema da discussão do petróleo.
A discussão do petróleo, que é uma discussão de toda a riqueza no Brasil, ela é altamente lacrada, ela é altamente escondida, ela é altamente turva. A gente não consegue saber de fato o que a gente tem de petróleo, o que de fato a gente tem de minério, e com isso, muito patrimônio nacional é jogado fora. Então, não é jogado fora, obviamente, né? Beneficia pessoas, beneficia empresas, mas nunca beneficia o país. E aí o que eles apresentaram? Eles apresentaram o que vai significar Libra em 2024. E Libra em 2024, ela vai já ter capacidade de exploração de 10 bilhões de barris, que deve dar mais de 2 milhões de barris por dia, que é mais do que tudo aquilo que o Brasil já produz de petróleo. Então, é um reservatório altamente promissor. Essa história de que explorar o pré-sal é caro não funciona para Libra, porque Libra tem um tipo de arenito. Isso eu aprendi lá com o Paulo César, né? Tive que ler todos os livros de petróleo que ele escreveu. Tem um tipo de arenito em Libra que ele é fácil de ser perfurado e ele gera pouca dispersão de óleo. Quer dizer, se desperdiça pouco na operação. É claro que a operação do petróleo, isso também precisa ser discutido, ela é uma operação com alto custo ambiental, né? Só que a exploração do petróleo no pré-sal tem custo ambiental menor do que a exploração do xisto, que pode ser uma nova fronteira energética que os Estados Unidos têm desenvolvido. E tem reservas aqui no Paraná, né? Então pode ser que o Brasil também entre no mercado de xisto. Com isso, o que significa que o governo já considera a produção de Libra uma produção segura. E aí entra o absurdo do leilão de Libra. Porque como você vai leiloar com um patamar de piso tão baixo, algo que você tem certeza que é muito importante em termos de produção? E aí entra o problema central, né, de que a gente não consegue se libertar dessa característica, de que o Brasil é submisso em todas as negociações internacionais. Qual é a tendência da exploração em Libra? Isso também é apresentado. Eu fazia parte de um conselho de Itamaraty, no governo Lula, que acabou no governo Dilma, que era um conselho de política internacional do Mercosul, mas aí o Celso Amorim e o Samuel, né, depois virou ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e eles abriam o jogo mesmo, isso é muito bom, quer dizer, ter transparência na questão pública. E eles já falavam que o pré-sal era uma enormidade, a gente desconfiava, eu não acreditava, e eles falavam que os chineses queriam explorar, e até teve uma passagem que foi engraçada, que eles falaram que os chineses queriam explorar, mas queriam trazer para cá 10 mil engenheiros, e que o Brasil nunca ia aceitar isso, né? E aí a gente brincava que tinha dois problemas. Primeiro que 10 mil engenheiros na China, 10 mil pessoas é uma reunião de família, quer dizer, eles têm lá bilhões e bilhões de pessoas. Segundo, que a gente não tem mesmo engenheiro em quantidade para explorar, mas não na área do petróleo. Na área do petróleo, os nossos engenheiros são tão bons em quantidade quanto em qualquer outro país. Qual é o problema? O problema é que aí entra na questão da reforma política, tem uma suposição no Congresso Nacional, e eu vou tratar como suposição porque eu não tenho nenhuma prova disso e não posso afirmar, mas de que os chineses eles vêm para cá num conjunto de negócios, e que eles inclusive querem explorar a Libra, que seria um conjunto de negócios muito importante para o Brasil dar conta de uma série de cadeias produtivas, especialmente de logística, e que em troca disso o Brasil entregaria para os chineses algumas oportunidades nesse jogo de negociação. Esse tipo de coisa não dá para aceitar. Só que o poder que nós temos como sociedade é muito baixo. Por quê? A gente não sabe qual é a riqueza concreta do petróleo. Eu tive acesso a números ditos de forma oral de quem participou da reunião. Isso não está documentado. A gente não sabe como se dá os processos de leilão, porque os processos de leilão são totalmente faltosos em termos de transparência, né? Eles são refratários à transparência. A gente tem baixa capacidade técnica em algumas áreas para mensurar de fato qual é o custo de operação dessas áreas. Uma delas é a área de transporte, por exemplo. Em São Paulo tem uma coisa absurda que é o VLT, que o VLT é veículo leve sobre trilhos. O trilho normalmente fica no chão, tá certo? Tem uma avenida enorme em São Paulo, que é a Avenida Roberto Marinho, que tem um canteiro central gigante. E está sendo feito um VLT. Inventaram de colocar uma coluna, então o VLT vai ficar lá no alto. Só para construir aquela coluna é uma fortuna. Então, quer dizer, a gente também não tem uma transparência na construção de obras e na engenharia que dê chance de se fazer o controle social. Bom, o resultado disso é que os chineses vão ganhar
o leilão de Libra quase a preço de banana. Se não forem os chineses, está tendo um debate, assim, um burburinho no Congresso Nacional, que é a Shell. Se não for a Shell, é provável que seja um consórcio entre a BP, né, que é a empresa britânica, com a State Oil da Noruega. Em resumo, e a Petrobras vai ser o operador central. Então, eles estão negociando com a Petrobras como que a Petrobras se posiciona em cada um dos leilões, né, em cada papel, envelope do leilão. Então, o jogo é baixo, o jogo é sujo e a gente tem pouco controle sobre ele. Então, as centrais sindicais, e aí as centrais sindicais estão com uma pauta conjunta e unificada, elas estão corretas em reivindicar o cancelamento do leilão. Porque esse leilão, de fato, vai ser um leilão que vai lesar a pátria, né? Bom, em relação à pergunta do Luiz, quais são os próximos passos? A gente teve um grande refluxo na semana passada, porque a gente começava a ver alguns senadores comprometidos com dinheiro público para a educação pública, mas teve uma mobilização das APAES muito forte. E as APAES, elas pleiteiam um volume de recursos muito alto do governo sendo transferidos do Estado para as APAES. Nós consideramos que as APAES, elas são importantíssimas, mas elas não são serviço, não prestam, não são escolas, não prestam serviço de educação. Quer dizer, as APAES, elas não... Essa é uma posição da campanha. Um monte de gente aqui pode discordar, pode brigar, porque essa questão sempre é uma questão que anima muita polêmica, né? Mas nós não consideramos as APAES a educação. E as APAES reivindicam fazerem parte do sistema público de ensino, ou elas reivindicam voltarem a ser consideradas escolas. Eu nem sabia que um dia elas foram consideradas escolas, né? Eu sei que no Paraná elas são, mas no restante do Brasil eu não tinha notícia disso. E elas reivindicam um volume importante de recursos dentro dos 10% do PIB. E aí é muito difícil discutir de forma racional quando se levam as crianças e os pais das pessoas com deficiência. Na campanha, faz parte da campanha um grupo de mães que querem inclusão na rede regular de ensino. Um grupo enorme, que se reúne no Brasil inteiro, especialmente no Ceará. Só que esse grupo não tem recurso para chegar até aqui. Então, a sociedade nem fica sabendo que tem mãe de criança e adolescente com deficiência, que tem deficiência severa, mas que quer inclusão na rede regular de ensino. Só para dar um caso para vocês, o caso do Davi. Aos 11 anos de idade, ele era analfabeto, não tinha tido nenhum acesso à educação, ele ficava preso dentro de um quarto da casa dele, tinha uma deficiência severa não diagnosticada. A Keila, que é mãe de uma outra criança com deficiência, e a mãe dele forçaram que ele fosse matriculado numa escola. O Davi, ele começou a estudar, começou a se desenvolver, ele passou no vestibular para pedagogia na Universidade Federal do Ceará. E ele passou no vestibular, normalmente, sem nenhum tipo além, né, do próprio acesso à educação regular, nenhum tipo de benefício. Então, a inclusão é rompimento de barreira. Ela tira todo mundo da zona de conforto, mas ela precisa acontecer. É um direito tanto do jovem com deficiência, como também é um direito do jovem sem deficiência conviver com os jovens com deficiência, porque isso faz parte do processo educacional, do processo educativo. Então, nesse sentido, Luiz, a nossa resposta de todos os senadores foi de que eles concordam em tudo com a gente, concordam até com a implementação do custo aluno qualidade inicial, que é um estudo nosso, que vai fazer com que a União colabore com mais recursos para a educação básica e melhore a infraestrutura de escolas. Segundo o CAC, as escolas do CAC estariam naqueles 0,6% da pesquisa do Neto. Então, o CAC faria com que 100% das escolas tivessem os insumos que o Neto considera que são ideais e nós consideramos que são mínimos, né? Laboratório de ciência, laboratório de informática, biblioteca. Sim. Então, nessa questão das próximas pautas em defesa dos 10%, os senadores eles concordam com tudo, menos dinheiro público para a educação pública e com a meta 4, que é a meta de educação inclusiva. Esse é o ponto que hoje eles estão em debate. Eu tenho certeza que o Ministério da Educação não vai deixar passar o CAC, a gente vai ter que disputar com o Ministério da Educação. Por quê? Porque significa a União transferir recursos para estados e municípios. E isso eles não abrem mão. E para nós, transferir recursos para estados e municípios não é transferir através de programas, é transferir através do Fundeb, porque aí o dinheiro chega lá na ponta, tem mais controle social e não fica uma transferência pautada por programas de forte apelo eleitoral, né, que é o Pró-Infância, que tem uma execução baixíssima. O MEC, o ano passado, teve 90 bilhões
de orçamento aprovado e executou só 60 bilhões. Então, significa também que esses programas já não estão mais dando certo, né? A execução orçamentária do MEC estava sendo muito melhor nos anos passados. Então, tem uma certa incompetência aí na execução, uma certa dificuldade de firmar convênios com estados e municípios. Tem mais alguma questão aqui que foi colocado tudo? Então, vocês têm alguma questão que vocês acham que faltar? Chegou uma questão aqui pelo WhatsApp, perguntando assim, para além das... como você explicou, mesmo com a aprovação dos recursos do Fundo Social de Prestação para a Educação, ainda não vamos alcançar os 10% do PIB necessário que a gente está tentando garantir no Plano Nacional de Educação. Então, quais são as outras fontes pelas quais a gente deve lutar para que a gente alcance os 10% do PIB para a educação pública? Então, vamos lá. A primeira alternativa é a alteração do orçamento, a alteração das prioridades orçamentárias, especialmente da União. A segunda é a maior vinculação de estados e municípios. A terceira é o imposto sobre grandes fortunas. E a quarta, segundo o IPEA, quem quiser se aprofundar nessa pauta, né, das fontes, o IPEA, em dezembro de 2011, ele fez um comunicado 134, de dezembro de 2011, em que ele apresenta quais são as alternativas de fonte de financiamento para o PNE. Se todas fossem implementadas, a gente superaria 10% um pouquinho. Então, teria como pagar os 10%. Só que o próprio IPEA no documento, aliás, o autor do documento do IPEA, olha só que coisa trágica, né? O autor do documento do IPEA, o líder da pesquisa, que é o Jorge Abraão, ele já estava há vários anos no IPEA, mas ele era cedido do Ministério de Orçamento, Planejamento e Gestão. E depois desse estudo, ele foi retirado do IPEA e voltou para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, porque é um estudo que mostrava que dava para pagar os 10% do PIB e subsidiou muito o debate da sociedade civil. Então, eu sinto que esse estudo ele aponta esses caminhos, mas que vai precisar existir ou pressão da sociedade, bom, sempre tem que ter pressão da sociedade, mas vai ser necessário também ter muita vontade política por parte dos governantes para, de fato, implementar os 10% do PIB. O que a gente não pode abrir mão é abrir mão do cálculo. A gente está numa situação que é muito parecida com a situação da passagem de ônibus. 3,20 não dava, no caso de São Paulo. Tinha que voltar a 3. E aí não importa, não adianta o Haddad ter feito, foi a cena mais tragicômica, né? Querer apresentar as planilhas para o MPL, que as planilhas dele estavam todas baseadas em pressupostos que eram pressupostos frágeis. Quais eram os pressupostos que estavam baseados nas planilhas? Em contratos que não são contratos transparentes. Então, em contratos que não são transparentes, sempre vai ser necessário colocar mais dinheiro, porque não estava determinado o custo real. No caso dos 10% do PIB, a gente fez a conta na ponta do lápis, e a gente fez a conta na ponta do lápis contra a projeção do MEC, usando, inclusive, base de cálculo do MEC. Então, a gente usou os pressupostos do MEC e adicionou aos pressupostos do MEC o padrão mínimo de qualidade. É isso que dá 10% do PIB, não é o nosso sonho. 10% do PIB é um cálculo pragmático da necessidade. E aí tem que ter disposição da sociedade do Estado brasileiro em viabilizar, de fato, qual é o cálculo da necessidade. Obrigada, Daniel. Mais questões? Com relação aos 10% do PIB, eu não entendo muito bem por que são 10% do PIB. Vamos jogar assim, mas 45% do PIB é arrecadação. Por que são 10% do PIB? Então, se 45%, mais ou menos, tá? Estou chutando um número. 45% do PIB é a arrecadação do governo, então sobrou aí 35% do PIB, 30% do PIB para os demais gastos do governo? Então, não entendo. Uma coisa é a nossa necessidade real para a educação. Só que a educação, como a gente sabe, não anda sozinha. Então não adianta eu equipar a escola, ter a melhor escola do mundo, com os melhores professores, os mais qualificados, e o menino continuar nadando no esgoto, comendo mal, com renda baixa, com situação de violência no lar, na rua, na escola, e a melhor escola do mundo. Então, não sei se o cálculo de 10% do PIB
tudo bem que como objeto de barganha e sabendo que 10% não serão atingíveis, mas eu quero o máximo e vamos ver aonde a gente vai chegar nessa negociação, acho que é aceitável. Mas acho que é inviável também um cálculo de 10% do PIB. Aí a questão é, por que o cálculo não é feito em cima daquilo que é arrecadado? X da arrecadação, X% da arrecadação federal. Ou da arrecadação da União. Tá? Boa noite, Clécio da Pedagogia. Eu queria mais fazer uma colocação em relação às mobilizações realizadas no dia 13 e no dia 14. Pelo baixo número de estudantes daqui da faculdade, a mobilização aqui na UFE foi grande, mas poucos alunos compareceram para pressionar. Estavam mais alunos da UNE, estudantes da UNE, de várias partes do Brasil. E essa mobilização tem que partir não só dos alunos, mas dos professores. Tem que fazer essa conscientização dos estudantes dentro de sala de aula, porque a UFE é uma faculdade muito política. A gente trata desses assuntos corriqueiramente, mas no momento de mobilização de força, muito poucas pessoas compareceram no ato no dia 13 e no dia 14 menos ainda. E como professora, só vi a Catarina fazendo essa mobilização. Então, eu acredito que por ser uma faculdade muito política, a adesão está muito baixa. A gente tem que levar essa conscientização dos alunos, para os novos que estão chegando agora, e inclusive os professores têm que participar do movimento também. Os professores indo, você viu que esse auditório estava cheio aqui. Os professores vinham para trouxer seus alunos. Essa conscientização é necessária. E a força e a pressão política tem que ser muito grande na votação do PNE, na luta do PNE. Boa noite, eu sou o Jaime da Pedagogia. Como foi exposto por você, fica claro que o leilão de Libras é prejudicial para o país, da forma que será feito, ou está sendo, não sei. Fica difícil acreditar que isso seja apenas por uma autodesvalorização do país, né, a nível internacional. Eu queria saber se tem alguma suposição ou algo do gênero assim que expresse quem será mesmo os reais beneficiados com esse leilão dessa forma. Então nós vamos perder. Muito. A não ser que a gente faça uma mobilização com revertério. A não ser que a gente... Bom, boa noite. Eu sou a Mirelle, sou estudante de Sistemas de Informação da Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E sou diretora da União Nacional dos Estudantes, né? Como foi mencionado pelo companheiro nas mobilizações. Na verdade, sou companheira também do Daniel no Fórum Nacional de Educação, nesse debate da defesa da educação. Eu acho que o Daniel colocou pontos importantes que, de fato, já colocam qual é a nossa próxima disputa muito claramente. Primeira, que eu acho que é a central de todas, é a defesa do financiamento público para a educação pública. Eu acho que essa tem que ser o maior consenso entre todo o movimento educacional brasileiro. A segunda, que eu acho que está colocada e está em um processo de discussão, é como a gente vai buscar mais recursos para alcançar os 10% para o PIB para a educação. E aí, onde nós vamos alcançar novas formas, seja pela taxação das grandes fortunas, ou uma nova fonte de arrecadação de petróleo, quem sabe pode ter alguma coisa a mais do que o pré-sal ainda a se descobrir. Então, tem um debate a ser colocado. Eu queria colocar também, que eu acho que o Daniel é capaz de colocar, a disputa do PNE para o próximo período é de extrema importância, porque é através do PNE que nós vamos
dizer para que a gente quer esse financiamento, o que a gente vai fazer com ele. E nisso eu queria pedir o Daniel também, acho que para falar um pouco, o representante do CEA até tocou, eu acho que da importância da segunda Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Então acho que isso é um ponto importante a colocar pela participação social que tem que ter nessa conferência. E por último, eu acho que é também colocar uma questão para a gente avançar no debate, que hoje é lógico que é o debate em pauta, é o tema do financiamento, mas que a gente não pode se pecar por ele. Então é fazer uma reflexão também, se a gente quer todo esse financiamento por um modelo de universidade que a gente tem hoje. Será que o modelo curricular nas nossas universidades atendem à sociedade brasileira ou atendem um projeto de desenvolvimento capitalista brasileiro? Será que a democracia dentro da universidade, na hora da gente participar da eleição de reitor, que a gente não participa ainda, né, de forma um pouco velada, né, que a gente faz hoje no processo. Então, hoje a gente tem um mecanismo na universidade de regulamentar a assistência estudantil, de garantir a permanência dos estudantes na universidade. Então, eu acho que é um desafio para a gente, nas nossas defesas, além de defender o financiamento, mas de dizer que o financiamento por si só também não nos contempla. A gente precisa de uma reforma curricular, de uma reforma estruturante na universidade, na escola, do qual seja mais democrática, seja mais participativa da sociedade, onde a sociedade tenha mais controle sobre aquilo. Então, acho que é importante a gente colocar isso, porque não dá também para a gente querer todo esse financiamento para financiar projetos como o FIES, o ProUni, projetos do qual a gente vai dar o nosso dinheiro público para iniciativa privada, do qual a gente não tem nenhuma regulamentação. Hoje, as universidades particulares, né, qual é o nosso fator de incidência sobre os currículos, sobre o projeto de extensão ou pesquisa da universidade privada? Então, acho que é importante a gente colocar esse debate do financiamento, mas ter o cuidado também, para que a gente quer esse financiamento? Como que a gente vai gastar ele depois? É o modelo que a gente tem hoje? Então, para que a gente não seja pego no futuro, né, trazendo todo o financiamento por um projeto que não é o nosso projeto de sociedade. Acho que é uma colocação, e para o Daniel falar um pouco da CONAI também. Vamos lá, então, a primeira pergunta é uma pergunta muito boa e bem importante para o debate, né? O cálculo preciso é cerca de entre 35% e 38%, dependendo do ano, né, um cálculo que flutua um pouco daquilo que do PIB se arrecada. Não, então, o volume da arrecadação chega entre 35% e 38%. Qual é a questão? A questão é que o Brasil é um país federado, né? Então, você não pode fazer uma vinculação de receita da União, porque você também tem que ter o esforço de estados e municípios. E não dá para dizer que nos estados e municípios, embora seja um grande mérito da Constituição Federal, da Emenda Calmon, vincular 25% para a educação e saúde, não dá para dizer que isso é suficiente, que o esforço em cada ente federado não pode ser maior. Então, por exemplo, tem estados que é 30% na Constituição do Estado. Tem municípios que é 35% na Lei Orgânica do Município. E como o Brasil é um país federado, os cálculos sobre também o quanto se arrecada via o volume da arrecadação, do que seria o que a gente chama em países unitários, de arrecadação geral do Estado, ou orçamento geral do Estado, esse número não é muito preciso porque você tem muitos problemas de informação, né, embora o CIAF do Tesouro Nacional seja razoavelmente seguro, você ainda assim tem problemas de informação sobre o que de fato arrecadam todos os 5.565 municípios, que nas próximas semanas vão ser 5.568, os 26 estados e o Distrito Federal. Então, a gente teria um problema de vincular a arrecadação. Se fosse um estado unitário, esse seria o caminho. Se fosse um estado unitário, inclusive, isso, a luta internacional pelo direito à educação aponta 20% do orçamento geral do Estado para a educação, sendo do conjunto do Estado, né, sendo esse o patamar que a educação deve ficar. A questão dos 10% do PIB, eu quero só ressaltar que não é para a escola ideal, não é para uma escola excelente, é para uma escola com padrão mínimo de qualidade, que dê o mínimo necessário para o processo de ensino-aprendizagem, como reza a LDB, artigo 4, inciso 9, que para a educação se realizar, você tem que ter insumos na quantidade variáveis e variedade mínima por aluno ao ano, né, como
uma referência. Então, esse é o caminho. Em relação aos 10% do PIB, no estudo do IPEA, a atenção que o IPEA fica é exatamente essa que você apresentou, mas ele diz que é possível. Ele é possível por vários aspectos. Primeiro, que o investimento em educação, aí é um outro estudo do IPEA, ele gera um fator de 85% sobre tudo aquilo que é investido. Por que gera esse retorno de investimento? Porque a educação é uma política que mobiliza 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens e adultos, né, no caso a educação de jovens e adultos, mobiliza 2 milhões de professores, só falando de educação básica, tá? 2 milhões de professores e cerca de 5 milhões ao todo, né, considerando aí nesse conjunto dos professores, de profissionais da educação. Então, quando você investe R$1 na educação, você tem um retorno de 1,85. Esse é o retorno que o IPEA calcula. Então, ele considera que o aumento do investimento em educação geraria um aumento uma complexidade, né, um novo insumo na cadeia econômica que valeria a pena o investimento. Então, tem esse cálculo que é um cálculo que o IPEA defende. Uma outra questão que o IPEA também defende, que vários partidos políticos, que o PT defendia também no passado, é que o orçamento da forma como é distribuído não é bem distribuído. Então, ele poderia ser distribuído e, de fato, o esforço dos 10% do PIB não seria um esforço impossível. E aí vale a pena ler os textos de alguns tributaristas que vão apontando a forma como isso poderia se dar e como isso poderia ser correspondido. No texto do IPEA, que eu citei, né, no estudo, no 134 de dezembro de 2011, você tem uma bibliografia lá que você pode seguir e aí vai dar essas informações sobre essas questões. Em tese, a sua questão é excelente, porque ela bota atenção real sobre o problema. Você está buscando a materialidade do problema. E as informações que nós trabalhamos demonstram que você pode resolver essa materialidade. Quer dizer, você pode resolver, enfrentar e vencer esse desafio. Agora, qual é o ponto central para concluir a sua resposta, né? O ponto central é que vai ser preciso sim aumentar a arrecadação. Né? Agora, tem que aumentar a arrecadação não em áreas que você onere a produção e nem que você cause maior pressão sobre os trabalhadores. Você tem que aumentar em quem pode pagar mais. Porque se a gente fizer um corte perfeito na tributação brasileira, a gente teria uma grande sobra em relação àqueles que ganham muito. Uma sobra que ela era parcialmente resolvida na CPMF, né, que era o conhecido imposto do cheque. E que quando a CPMF, a gente era favorável à CPMF, né? Quando ela foi extinta, a gente perdeu aí um volume importante de recursos. Né? Então, a CPMF foi o único tributo, né, porque era uma contribuição social, o único tributo na história do Brasil que enfrentou a lógica regressiva, né, e fazer com quem tinha o maior volume de movimentação financeira pagava mais. Né? Infelizmente, a CPMF deixou de existir. Em relação à Libra, ressaltar, Libra sim, quando for leiloado vai ser prejuízo. Libra só não vai ser prejuízo, isso é dado do Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Libra só não vai ser prejuízo se for uma relação de 80 para o Estado brasileiro e 20 para a empresa. Prejuízo, assim, vai ser, aí sim a gente está falando de uma distribuição justa. Né? Então, abaixo disso eu tenho muita dúvida de que um leilão que começa com 40 para o Estado e 60 para a empresa vai terminar com 80 para o Estado e 20 para a empresa. Né? Sem contar que cartel é a prática comum em áreas estratégicas. Né? Então, é bem provável que se monte um cartel ali, eles combinam que, bom, eu pego Libra, outra empresa pega Pau Brasil, que é outro poço, outra empresa vai pegar uma parte de Carcará, que são os poços, né? Que são os poços mais importantes. Agora, o pré-sal tem muito poço importante. Qual é a questão? A questão é que é bem provável, e eu não acho que vai vir pelo xisto, é bem provável que a gente tenha uma alteração na matriz energética. E tendo uma alteração na matriz energética, é bem possível que o petróleo valha menos. Então o Brasil só tem uma alternativa, tem que explorar logo a pressão. Essa que é a questão, né? Então, é isso que está em debate agora. Tem mais alguma questão? A questão da Mirelle. Ela falou Mirella, ela me induziu ao erro aqui. A questão da Mirelle. Eu não estou entre aqueles que acham que a Conferência Nacional de Educação vai só avaliar a última conferência. Eu acho que a Conferência Nacional de Educação ela tem que ser um espaço da sociedade, a gente que tem que dar sentido ao espaço.
E dar sentido à Conferência Nacional de Educação é exigir, por exemplo, caso o PNE não tenha sido aprovado, exigir a aprovação do PNE. É exigir que a conferência seja respeitada, porque foram 4 milhões de brasileiros que participaram nas conferências, foram milhões de reais que foram investidos nesse processo de participação, que eu considero que é importantíssimo, mas que, para ele fazer sentido, o governo tem que tratar as deliberações da conferência como uma referência. A Dilma, por exemplo, poderia, sendo a presidenta de um governo que se intitula Democrático Popular, e que muitos militantes que acreditam no governo, acreditam que é o governo Democrático Popular, sinceramente, ela deveria ter orgulho de dizer que a vinculação do Fundo Social do Pré-Sal e a vinculação das receitas do petróleo à educação surgiu na conferência como proposta. Não é demérito nenhum. No Brasil, o presidencialismo leva a péssima prática política de que tudo tem que sair da cabeça do presidente, quase como se ele fosse o super-herói dos filmes americanos, né? Como eles tratam os presidentes americanos. Então, a Conferência Nacional de Educação, ela tem que ser um espaço crítico, ela tem que ser um espaço nosso, a gente que vai dar sentido para a conferência. E ela tem que ser uma conferência quente, a gente tem que chegar na conferência e dizer quais são as nossas críticas, apresentar as nossas propostas. Participar da conferência sobre a comissão organizadora não é fácil. Eu faço autocrítica que a gente ainda não chegou num bom modelo de participação da conferência, de construção de proposta. Beneficia muito as grandes entidades nacionais, inclusive a minha rede, que vai ter 90 delegados. Isso não é legal, tem que ser uma conferência mais democrática, mas inclusive essa crítica tem que chegar na CONAI. Essa crítica tem que chegar na CONAI. Então, eu acho uma pena quando a gente tem um espaço de participação e a gente não usufrui desse espaço, porque ele vai acontecer de qualquer forma, vocês estejam certos. Então, se ele vai acontecer de qualquer forma, que seja da nossa forma, né? E ser da nossa forma não significa ser da minha, ser da de vocês discordarem de mim, a gente debater, continuar na atenção. Eu acredito que o PNE pode ser aprovado antes da Conferência Nacional de Educação. Eu só me preocupo qual vai ser a qualidade desse PNE, para ser bem sincero aqui com vocês. O que eu vi no Senado é muito preocupante. Então a luta agora tem que ser a luta por um PNE para valer, tem que ser a luta por um PNE de investimento público na educação pública, com a alfabetização de crianças sem prejudicar a educação infantil, que é o que está hoje no debate, com uma meta de educação inclusiva. Então a luta pelo PNE é uma luta central e que ela deve ser, se ela não for concluída na conferência, ou se o PNE for muito distante daquilo que foi aprovado na CONAI 2010, que gerou 2.915 emendas, que no texto da Câmara muita coisa foi incorporada, se o PNE for muito ruim, a gente inclusive tem que usar a conferência para fazer essa crítica. E tem que aproveitar, porque é muito provável que a presidenta Dilma vá na conferência, é muito provável que seja o ministro Mercadante, é difícil que ele, pelo menos no horizonte próximo, é difícil que ele saia do Ministério da Educação, e eles têm que ouvir nossa crítica, né? Até porque na democracia, a sociedade civil, ela não pode ficar limitada ao constrangimento de qualquer tipo de defesa de governo, ela tem que colocar os seus princípios, as suas pautas, fazer os seus questionamentos com liberdade. Por isso que eu agradeço muito as jornadas de junho, porque qualquer crítica ao governo era tratado como aliança com conservadorismo. Não era nada disso. A gente, quando critica o governo, está querendo que o governo que se intitula democrático e popular, por exemplo, cumpra a Constituição. Quer dizer que qualquer governo, mesmo aqueles que não são democráticos e populares, devem cumprir. Então, acho que esse é o caminho da conferência. Eu acredito na conferência, a gente vai participar da conferência, inclusive porque a gente quer mudar a conferência, quer que a conferência seja melhor. Daniel, eu acho só uma questão que talvez você pudesse colocar, porque no fundo, um monte de questões que apareceram por aqui, como a da Abad, eu queria dizer o seguinte: olha, com esse projeto que foi aprovado na Câmara, quando for sancionado pelo presidente e tal, que dia é que vai cair dinheiro na conta da educação? No fundo, foi isso que estava todo mundo querendo saber, né? Ao perguntar, é uma expectativa, tem recurso, que dia que a gente vai ter dinheiro na conta da educação a partir disso? E uma outra questão que eu acho importante em relação ao PNE, eu acho que a gente vê grandes mudanças no PNE, quer dizer, no projeto do PNE, eu acho que no Senado a gente pode ter grandes mudanças negativamente. E aí eu acho que a mobilização da sociedade pode dar o tom quando ele voltar para a Câmara, para que a gente possa derrubar na Câmara que o Senado modificar. Então, eu acho que a mobilização da sociedade, e novamente eu digo, a gente está aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, acho que a gente tem um papel importante nesse processo de mobilização.
Bom, então, sobre o dinheiro que cai na conta, a previsão é que no ano que vem caia 2,8 bilhões, que é o comecinho, é pouquinho, né? A gente precisa de 2,8 bilhões é próximo da operação das avaliações hoje no Brasil. Então, é um dinheiro que não vai ser decisivo. É próximo do que hoje tem no PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Quer dizer, não é um recurso, a gente não pode abrir mão de nenhum recurso, mas ainda não vai ser um recurso decisivo. A partir de 2019, aí a gente já vai estar falando aí de dezenas de bilhões. Aí vai ser um recurso que vai fazer diferença. Qual é a disputa agora? A disputa é que a gente tem que dizer para onde vai esse dinheiro. Não basta só dizer que é educação pública, isso a gente já venceu. A gente quer vincular esse recurso, uma parte dele, pelo menos, ao Fundeb, para poder chegar em estados e municípios, né? E aí vai ser uma luta fratricida, porque vai ser a gente contra o governo federal. A gente só tem uma chance de aprovar isso, que governadores e prefeitos vão ser loucos para que a gente consiga viabilizar essa proposta, né? Qual foi a outra questão? Era essa mesmo, então. Então, em relação ao que você falou, uma questão que eu acho que é importante frisar. No Senado, a nossa chance de derrota é enorme, porque o Senado é uma casa. O Oscar Niemeyer não foi à toa que ele construiu aquilo, né? O prato para cima é mais aberto à sociedade, ele alça grandes ideias, o prato para baixo ele é um pouco roda presa, né? O Senado é uma casa que a gente brinca que é uma casa roda presa, né? As coisas para dar lá são muito difíceis, os senadores são muito refratários. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é lutar no Senado. Por mais que eles não nos ouçam, por mais que eles não nos considerem, não dá para abrir mão da luta, né? Tem que lutar lá no Senado. Aí, que nem a gente agora foi proibido de entrar no Senado. A gente fez um arrastão e estava proibido de entrar. Aí a gente ficava chamando senador por senador para ir buscar a gente lá na porta. A campanha tem presença em 25 estados, então os 25 estados, né? Os senadores dos 25 estados iam lá ou mandavam seus assessores. Aos poucos o povo foi entrando, a gente conversou com muito senador, agora teve a conversa com o Renan, até queria saber qual foi o resultado, mas é isso, a gente tem que ficar lá, tem que insistir, tem que lutar. A vida é assim, né? Nada é dado de graça pra gente, é sempre com base na luta. Bom, boa noite. Cumprimentar o Daniel, aí, nosso companheiro de lutas aí. Eu me inscrevi para falar mais da CONAI, inclusive fazer um apelo aqui. Quem não me conhece, eu sou o professor Remy, sou diretor de políticas educacionais do PROIFES, que é um sindicato, uma federação de sindicatos dos professores federais, e sou membro do Fórum Distrital de Educação, que está organizando a CONAI aqui no Distrito Federal. E eu acho que pegar esse gancho aí que o Daniel colocou, inclusive da nossa dificuldade dos movimentos de organizar uma grande conferência aqui no Distrito Federal. Nós estávamos propondo, por exemplo, Daniel, você tem uma ideia, uma conferência para 800 pessoas aqui e não conseguimos dobrar aqui a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que vai limitar a conferência a 400 pessoas. E queria fazer um convite para os estudantes, né? A Uni, a Mirella está aí, a nossa parceira aí nesse fórum, embora a Uni não seja membro do Fórum Distrital de Educação, é a UBS, a muito custo a UBS inclusive entrou. Nós temos uma pré-conferência agora no dia 29 de agosto, eu divulguei, nós divulgamos amplamente aí, está no Facebook da faculdade aqui. Temos uma pré-CONAI que vai retirar os delegados dos segmentos, porque eu acho que o Daniel colocou uma coisa muito importante. Nós na educação ainda não conseguimos avançar na pauta e na organização como a saúde conseguiu, né? Então nós temos essa limitação. Por exemplo, os próprios movimentos que atuam na educação não conseguem participar das conferências estaduais na representação das suas diferentes posições, né? Então nós só temos como participar da conferência sendo pai, né, aluno, estudante, na verdade, professor e funcionários, seja da educação básica, profissional superior, do ensino do segmento público ou privado. Então, faço um apelo para os estudantes. Ainda nós temos uma baixa inscrição de estudantes, né? Eu vi ontem lá, aliás, hoje meio-dia no nosso banco de dados, temos uma baixa inscrição dos alunos do setor público federal. Nós temos 50 vagas para
Conferência Nacional de Educação aqui do Distrito Federal, a etapa Brasília, 50 delegados de estudantes, né, entre o ensino superior e o ensino secundário. Então, eu acho que é isso que a questão que o Daniel traz é uma questão de suma importância. Eu queria apenas sublinhar que, além do tema da vinculação, que eu acho que é uma grande conquista que nós obtivemos nos últimos anos, toda uma agenda que tem voltada para os temas da educação, né? Nós, inclusive, particularmente, estamos pleiteando a questão de tratar os gastos em educação fora da meta do superávit primário, né? Então, até dar uma informação para o Daniel, nós aprovamos na Comissão de Educação do Senado a emenda do senador Inácio Arruda, mas o relator apresentou hoje o relatório e retirou essa emenda. Nós vamos tentar um destaque, terça-feira tem votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, então vamos tentar reintroduzir essa emenda, que na verdade é uma emenda que não traz mais dinheiro, mas ela tem um significado extremamente importante, porque ela trata o gasto em educação como investimento. Essa acho que é a grande questão que surgiu das ruas, né? Inclusive vários cartazes, né? Educação não é gasto, é investimento. Só que o orçamento público contabiliza como gasto, e aí toda essa discussão que nós temos, eu acho que o Daniel precisou muito bem, essa luta que os movimentos têm contra que desemboca no Congresso, na verdade tem umas travas, que é a turma do Tesouro, né? A turma do Tesouro joga muito pesado, e Daniel, campanha, as outras entidades que participam, é muito difícil. Além disso, nós temos outras travas que precisam ser removidas na educação, como a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós estamos com uma greve hoje no Magistério Estadual do Rio Grande do Norte, onde a questão fundamental é o seguinte: não dá para dar reajuste porque o gasto em pessoal atingiu o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Essa trava colocada lá pelo governo Fernando Henrique, lá em 2000, isso inibe qualquer possibilidade de aumentar os salários dos professores, né? E além disso, eu acho que essa questão também do piso nacional dos professores, e eu acho que uma outra questão de extrema importância, que é a autorização que os tribunais de contas da União dão para os estados que contabilizam a vinculação, os mínimos constitucionais no pagamento de aposentados e pensionistas. Essa é uma grande questão, porque os estados, com a anuência dos tribunais de contas, estão jogando na conta da educação os gastos com aposentados e pensionistas, que são proibidos pelo artigo 70 da LDB, 70 e 71. É isso. Muito obrigado. Bom, queria só, antes de, acho que agora para já encerrar, né? Agradecer a fala do Remy, que trouxe um aspecto importante no debate, que é que, além de lutar por mais recursos, a gente tem que conseguir fazer com que o recurso que hoje existe chegue de fato na escola. Não naquela pauta que alguns articulistas das revistas semanais têm colocado, de que não precisa ter recurso novo, porque o que tem é suficiente. O que a gente não pode abrir mão é de fazer um bom uso do que tem, mas com a clareza de que precisa ter mais recursos. Só para dar um exemplo para vocês. Eu tive no ano de 2011 uma audiência com o ministro Fernando Haddad para discutir transporte escolar. Transporte escolar que não entra, né, no cômputo do MDE. E na conversa sobre transporte escolar, uma menina estava relatando para o ministro que tinha perdido o seu irmão porque teve um acidente no ônibus que era terrível, e a péssima condição, e o menino era um bebê. Ele não tinha como pular do ônibus como todos os demais pularam, inclusive o motorista. Essa não é a exceção do que acontece na educação. E o ministro, na verdade, foi muito insensível, não deu muita bola por causa da... Isso me marcou muito, né, nas lutas da campanha, né? Quer dizer, isso me deixou muito revoltado naquela audiência pública. Naquela audiência pública não, aquela audiência com o ministro. Anteontem, né, a Catarina estava no encontro,
da campanha, aliás, na segunda-feira, e o MST apresentou a condição das escolas no campo. E basicamente as escolas que estavam em foto ali na região norte eram escolas que era uma estrutura de madeira ao lado, outra estrutura de madeira, um teto embaixo de uma árvore. E ali se dava aula não era para 10, 15, não devia dar aula para nenhuma criança ali, né? Mas dava aula para 30, 40, 50 crianças embaixo de uma árvore, quer dizer, num lugar super apertado, numa sala muito seriada. Então, é preciso sim ter mais recursos para a educação. Agora, do recurso que tem, a gente tem que lutar para que os inativos não entrem no cálculo de OBDE. Essa é a luta, inclusive, do nosso campo, quando a gente fala de melhor gestão da educação, né? Para que não tenha os desvios, para que a gente consiga superar os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, a luta pela educação e pelo direito à educação, ela passa obrigatoriamente por mais recursos. E passa também por mais controle social dos recursos. E passa por um aspecto central que a Mirelle colocou, que não basta a gente captar recurso para a educação, é preciso a gente discutir um projeto de educação. Quer dizer, a gente não pode ficar captando recurso para um projeto baseado na reforma empresarial. E aí já fica aqui um convite para vocês, a gente deve lançar em outubro, a gente queria lançar na AMPED, não sei se vai dar tempo, mas, porque a AMPED é no final de setembro, né? A gente deve lançar em outubro uma publicação da campanha sobre a resistência nos Estados Unidos à reforma empresarial americana, em que a gente vai fazer um estudo de caso de Chicago e Nova York, mostrando como os pais, como os estudantes, especialmente as crianças de 9, 10 anos, têm lutado contra o fechamento das suas escolas a partir do uso inadequado dos testes padronizados de larga escala, a exemplo aqui no Brasil da Prova Brasil, etc. Então, essa também é uma nova fronteira da campanha. Não basta lutar por financiamento da educação só. É também preciso lutar por um bom projeto de educação. Então, a pontuação que a Mirelle colocou ela é fundamental para a nossa nova pauta aí, que vai entrar a partir de outubro, mais ou menos, quando a gente traz esse material sobre a resistência nos Estados Unidos. Bom, queria agradecer a todos vocês, agradecer ao Centro Acadêmico da Faculdade de Pedagogia, os professores, os departamentos da Faculdade de Educação da UNB. Queria dizer que é um prazer enorme para a campanha estar aqui, né? É sempre bom encontrar diversos colegas, militantes, amigos, né, pelo direito à educação, e sempre lembrar que a gente não conseguiu ter uma vitória completa, como a gente nunca vai ter uma vitória completa. Então, a luta continua. Muito obrigado a todos vocês. Bom, ele meio que fez o fechamento, já fez a despedida, né? A gente não precisa fazer nada. Agradecer a todos que ficaram aqui até esse momento, que resistiram bravamente, que compareceram ao debate. A gente quer continuar, né, Abade? Fazendo debate nesse sentido, e todos os professores compareceram. E agradecer ao Daniel, que ele já é meio parceiro aqui da gente, aqui na faculdade também, né? Está sempre disponível quando a gente convida, né? Muito obrigada, Daniel. Até amanhã, né?